Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui no meu consultório, onde eu faço essas filmagens para você. Eu tenho aqui no meu relógio 12h31. Finalizei já os meus atendimentos da manhã e, conforme eu me comprometi, toda sexta-feira, 2 horas da tarde, estarei enviando um vídeo que está dentro dessa série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades, que contém perguntas e respostas a respeito desse assunto. O assunto que tratamos no vídeo anterior, para que lembrar de minhas vidas passadas, hoje irei dar continuidade para essa sequência, respondendo a seguinte pergunta: como é que se faz a regressão? Essa é a nossa pergunta de hoje. Como que funciona a regressão? Como é que se faz a regressão? Como que a pessoa pode estar lembrando de vidas anteriores? Bom, conforme eu já esclareci nos primeiros vídeos que eu publiquei aqui para vocês, para que a pessoa consiga, eu e você, consigamos acessar essas informações, eu preciso partir de um princípio que essas informações, elas não estão, vamos chamar assim, armazenadas, ligadas à região corporal do nosso organismo físico. Especificamente na área do cérebro, na área das células e assim por diante. Então, para que eu possa lembrar de minhas vidas passadas e para que você possa lembrar de suas vidas passadas, eu preciso de um método que eu induza, desencadeie uma semidescoincidência holossomática. Vou traduzir esse termo complicado. Eu usaria de um método onde a pessoa consiga sair um pouco para fora do seu corpo, para que ela possa se dissociar da estrutura que restringe o acesso a essas memórias de outras vidas, alcançando um maior acesso à sua estrutura extracerebral, ou melhor dizendo, paracerebral. Assim, o sujeito, ele se descoincide do seu organismo físico, que fica aqui parado, ele se dissocia, se desliga, se desdobra, um mini desdobramento, de modo que ele possa manter-se ainda ligado com a estrutura, com a sua estrutura vocálica e auditiva, no caso de uma regressão realizada, por exemplo, em consultório, e no caso de uma autorregressão, uma autorretrocognição, onde o sujeito, a pessoa, ela mesma faz nela. Então, essa técnica, esse método, ele vai inicialmente provocar essa descoincidência, ou seja, essa semiprojeção lúcida da pessoa. Essa semiprojeção facilita o acesso a esse campo extracerebral, a paracerebral, e, por consequência, facilita o acesso às memórias de outras vidas. Qual é a lógica que está por trás desse método? Bom, nas outras vidas, cada vida que a gente passa, a gente usa um corpo diferente, um cérebro diferente, uma medula diferente, células diferentes e assim por diante. E vamos tendo as nossas experiências de vida. Da mesma maneira, depois que nós desencarnamos, depois que nós morremos ou dessomamos, nós voltamos a utilizar aquele veículo mais permanente, vamos dizer assim, chamado na literatura de perispírito, corpo astral, psicossoma. Voltamos a usar este veículo e continuamos as nossas experiências. Bom, então
esse veículo, que permanece após a morte de várias outras vidas, esse veículo é o veículo, hipoteticamente, vamos dizer assim, portador das memórias de outras vidas. Sobre a natureza da memória, iremos abordar em outro vídeo. Então aqui eu estou tentando simplificar a didática para que a gente possa se entender. Então a memória se localizando, entre aspas, nesse outro veículo, eu preciso inicialmente de um método que me provoca, que produza a descoincidência desse corpo astral, desse perispírito, do psicossoma, de modo que o sujeito consiga ter mais liberdade de acesso às memórias de outras vidas. E como que se faz essa descoincidência? Aí é que entra a hipnoterapia. A hipnoterapia, no meu entender, na minha vivência de mais de uma década nessa área, é um método mais eficiente, seguro para o paciente, que aumenta a capacidade de concentração, aumenta a capacidade de focalização do paciente, do sujeito. Com toda a segurança possível, ele consegue, dentro de suas próprias limitações e suas facilidades, vamos dizer assim, porque isso varia de pessoa a pessoa, o modo, a velocidade e a característica dessa experiência de regressão. Mas, de um modo geral, esse método que visa essa dissociação, essa mini dissociação, ela facilita o acesso à memória extracerebral, às memórias de vidas passadas, para todas as pessoas. Agora, se a pessoa realmente vai ter uma rememoração lúcida, semilúcida ou confusa, isso vai variar de acordo com a pessoa, com o sujeito rememorador, vamos dizer assim, né? Então, esse é o meu recado hoje para você. Eu vejo que é uma coisa simples, e aqui, como o vídeo é curto, estamos há 7 minutos já tratando desse assunto. Não trabalhei aqui os outros modos de acessar as vidas passadas, né? Tratei aqui o modo clínico de acesso a essas outras vidas. Existem outras maneiras de acessar isso aí. Por exemplo, você fazendo o seu autoestudo, sua autoinvestigação, que visa o seu autoconhecimento, de modo que você faça um inventário minucioso da sua própria personalidade, suas características, suas dificuldades, e vai estudando os seus gostos, suas preferências, por que eu prefiro determinada língua, por que eu prefiro determinado país, determinada vestimenta, gosto por determinada comida, por determinada música, cultura e assim por diante. Esse inventário de autopesquisa que a pessoa faz com ela própria também produz o acesso, cria uma predisposição ao acesso às memórias de outras vidas. Porém, a experiência de acesso, geralmente nesses casos, ela acontece de maneira espontânea, no dia a dia, e principalmente na experiência noturna dos sonhos, onde a pessoa começa a ter sonhos que não são sonhos comuns, os sonhos assim considerados sonhos pela medicina, pela neurologia, pela ciência convencional, seriam sonhos parapsíquicos, sonhos, entre aspas, sonhos extrasensoriais, que seriam, na verdade, lembranças de outras vidas que acontecem nos sonhos. Você já deve ter ouvido falar de várias pessoas que tiveram essa experiência, e você mesmo possa ter tido algum tipo de experiência como essa. Então, o autoestudo ele pode desencadear esse tipo de rememoração espontânea também. Então, como método, a gente une as duas coisas. A gente une o autoestudo e a indução hipnoterapêutica do processo regressivo ou retrocognitivo, mantendo toda a segurança para o paciente e para o interessado em fazer esse experimento. Também faltou dizer para você aqui que nunca estamos sozinhos no experimento de regressão. Existe um campo de amparo extrafísico que
participa, ora como autor principal do experimento, ora como autor coadjuvante, de modo que esse trabalho ele é um trabalho em equipe, sendo que o principal agente regulador e indutor do experimento é o próprio paciente, é o próprio sujeito que está ali, que vai, vamos dizer assim, escolher e selecionar a sua própria parcela de memória de outras vidas que ele irá acessar. Ok, meus queridos? Fico por aqui, deixo o seu ok, o seu like ali para esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e peço que você espalhe essas informações científicas, clínicas, experimentais desse assunto predominantemente dominado por religiões, por concepções mais místicas, sem fundamentações mais técnicas, e de modo que a gente possa estar esclarecendo o maior público possível a respeito desse assunto, desmistificando e trazendo até você experiências mais lúcidas e mais enriquecedoras e mais seguras para a sua aventura de autodescoberta e de autoconhecimento. Valeu, queridão! Um grande abraço para você e te encontro no próximo vídeo. E já vou dizer qual vai ser o nosso próximo tema. O que podemos encontrar na regressão? Então eu vou trabalhar aqui um pouco a característica da experiência de regressão, o que, de modo geral, a pessoa pode encontrar nessa experiência, que tipo de experiência, é só trauma, é só coisa boa, qual é o espectro, o largo espectro da experiência regressiva. Então, estarei trabalhando esse assunto no próximo vídeo. Um grande abraço para você e ficamos por aqui. Desejo para você um ótimo final de semana.